Bom, aqui nós vamos ver o passo a passo de como calcular o quartil de uma distribuição. Como eu falei no vídeo anterior, esse cálculo de quartil vai ser necessário para a gente conseguir calcular o nosso índice de curtose. Então, o procedimento é um tanto quanto longo, só que nós temos que fazê-lo, né, para que a gente consiga determinar esse intervalo, ou esse índice interqualítico aí da curtose. Então, eu vou usar aqui o mesmo exemplo que eu falei no vídeo anterior, né, que lá nós já tínhamos a resposta pronta. Aqui nós vamos fazer ele o passo a passo. Então, é o mesmo ensaio, né, do atributo financeiro X, né, isso aí pode ser rendimento de uma empresa e tal. Então, seria um atributo. E são examinados aí 200 itens nesse balanço desta empresa. Então, foi produzido essa tabela de valores aí. Então, só lembrando que essas classes aí seriam os nossos atributos, como se o rendimento da empresa fosse de 70 a 90 milhões, de 90 a 110, até de 190 a 210 milhões, um exemplo. E esse P em percentual aí, ele chama esse P aí como se fosse a frequência relativa acumulada, tá certo? Então, o correto, até para a gente ganhar tempo, seria a gente construir essa tabela aí completa, igual nós fizemos aquelas tabelas iniciais, onde lá nós tínhamos as classes, depois tínhamos a frequência absoluta, depois a frequência relativa, depois a frequência absoluta acumulada e, por fim, a frequência relativa acumulada. Então, observe aí que ele apresenta somente a última coluna da tabela, daquela tabela que a gente construía. E para a gente calcular o índice de curtose, para a gente calcular o quartil e o decil, a gente precisa completar essa tabela. Porque uma das coisas que nós mais precisamos seria exatamente da frequência absoluta, que seria aquela primeira coluna. Então, a gente precisa ir fazendo até a gente chegar, né, e reconstruindo a tabela até a gente chegar na frequência absoluta. Então, veja aí, esse FAC, que seria aquele P na demonstração anterior, então eu já coloquei como forma de frequência relativa acumulada. Então, ela tem lá, ó, de 70 a 90, 5%, de 90 a 110, 15%, até a gente chegar no nosso 100%. Então, se a gente fosse recompondo, a frequência relativa somente da primeira classe seria somente esses 5%. Então, a frequência relativa da primeira classe mais da segunda tem que dar 15. Então, como a anterior já é 5, então quer dizer que a da segunda é 10. Da terceira vai ser 25, porque o 25 mais os 15 anteriores vai dar esse 40, e assim nós vamos indo. Como o total de observações aí é 200, aí 5% de 200 é 10. Então, a frequência absoluta da primeira classe seria 10. 10% de 200 seria 20. E aí a gente vai completando a frequência absoluta. Tá? Então, essa última coluna aí, ó, que seria a frequência absoluta. Naquelas construções, volto a dizer, naquelas construções que nós fazíamos, ela era a primeira. Só que a questão da ordem não tem problema, desde que você identifique qual frequência que você está calculando. Então, esse primeiro passo é interessante para a gente saber quem que ou quais são as nossas frequências absolutas. Feito isso, aí a gente vai ver o passo a passo de como calcular o quartil, né? No caso, aí o primeiro quartil. Então, o primeiro passo, nós temos que encontrar N. N, como já falei, é o número de observações. Nós vimos lá, inicialmente, que eram 200 observações. É o somatório do FI. Então, se você somar todos os FIs, aí você vai ter 200. Se você divide por 4, você sabe que o seu valor seria 50. Então, isso aí seria o nosso ponto de referência, ou seja, eu quero encontrar
onde está as 50 primeiras observações, que seriam as observações do meu primeiro quartil. Aí nós voltamos na tabela e faremos a tabela de frequência absoluta acumulada, que é esse FAC. Então, acumulada, frequência absoluta, é só você repetir a frequência absoluta da primeira classe, que é 10, soma com da segunda classe, que dá 30. O 30 somado com 50 vai dar a terceira classe, que é 80, assim, até a gente chegar no 200. Então, só construímos aí para a gente observar em que classe vai estar aqueles 50, aquelas nossas observações que a gente, né, aquele que a gente calculou no passo anterior. Então, aí nós temos aqui a tabela. Ó. A frequência acumulada da primeira classe é 10. 10 não é maior nem igual a 50. Então, quer dizer que o meu primeiro quartil não para aí. A segunda frequência acumulada é 30. 30 não é maior e nem igual a 50. Então, quer dizer que o meu primeiro quartil ainda está adiante. Depois, a próxima classe, a frequência acumulada da próxima classe é 80. Então, 80 é maior que 50, certo? Então, quer dizer que o meu primeiro quartil, ele vai até a terceira classe. Então, ele tem que estar nesse intervalo aí, entre 110 e 130. Essa classe significa que é o meu primeiro quartil. Meu primeiro quartil está aí. Feito isso, nós vamos aplicar a fórmula do primeiro quartil. Olha a fórmula que nós vamos utilizar. É essa aqui, ó. Quartil 1 igual. Esse L inf quer dizer limite inferior. É o limite inferior da classe. Tá? Mais, aí entre colchetes, o n dividido por 4, que foi o cálculo que nós fizemos no primeiro passo, menos a frequência acumulada da classe anterior, aonde está o nosso primeiro quartil. Tudo dividido pelo FI, multiplicado pelo H. Então, o HI nesse caso seria a amplitude da classe, tá? Então, como ficaria? Ó? Quem é o Q1? Seria o 110. Então, se você observar lá na tabela, só voltando rapidinho, se você observar na tabela aqui, o 110 é o limite inferior onde nós falamos que vai estar o nosso primeiro quartil. Então, é o limite da classe. Mas, quem é n dividido por 4? Foi o que nós fizemos no primeiro passo, que seria o 200 dividido por 4, que dá 50. Menos 30. Quem é 30? 30 é a frequência acumulada da classe anterior a que nós encontramos o nosso primeiro quartil. Então, se você voltar lá também, ó, você vai ver que 30 é a frequência acumulada da classe que vai de 90 até 110. Dividido por 50. Quem é o 50? É o FI que nós encontramos. Vezes 20, que é a amplitude de cada uma das classes que nós temos aí. Então, efetuando esses cálculos, a gente vai encontrar que o primeiro quartil é 118. Então, nós temos que repetir todos esses passos aí para encontrar o terceiro quartil, né? Vamos encontrar agora, como é o quartil 3, quer dizer que é 3/4 da distribuição. Então, é 3n dividido por 4. Então, se a gente observar aí a nossa frequência absoluta, né? Pegando o total lá como nós já fizemos, que é 200, 3 vezes 200 dá 600, dividido por 4 dá 150. Então, nossa observação, onde estará nosso terceiro quartil, vai começar na observação de número 150. Aí fazemos de novo a frequência acumulada, do mesmo jeito, né? Se você fez lá no início, basta você fazer uma vez. Aqui eu só estou repetindo para mostrar o passo a passo, mas precisa fazer apenas uma vez. E vai comparar, ó. A gente precisa de 150. Então, ó, na primeira frequência é 10, 10 não é maior que 150, o 30 não é maior que 150, até que a gente chega lá no 170. Então, nós vamos ver que o 170 é maior ou igual a 150. Nesse caso aí, nós já temos
a classe que vai estar o nosso terceiro quartil. Vai ser a classe de 150 a 170. Então, aqui está a classe do nosso terceiro quartil. Aí nós vamos repetir aquela mesma fórmula para o terceiro quartil, né? É a mesma fórmula do primeiro. Então, é o limite inferior da classe, 3n dividido por 4, agora é o terceiro quartil, menos a frequência da classe anterior, dividido por FI, vezes o H, que é a amplitude. Então, aqui seria, né, ó, quartil 3 é 150, que é o limite inferior da classe, 150, que é o nosso 3n sobre 4, menos 140, dividido por 30, que é o FI, né? O FI você encontra aqui, ó. FI é a frequência da classe. Encontra na tabela. Vezes o 20, que é a amplitude. Assim, nós chegamos ao valor do nosso terceiro quartil. Então, para vocês verem que é meio trabalhoso, mas é fácil da gente chegar lá, né? Não pode ter pressa, tem que fazer passo a passo todo esse cálculo aí. Você faz apenas para encontrar esse Q1 e esse Q3 para depois a gente substituir lá na fórmula do índice de Kurtoz, do índice percentílico. Daí eu vou mandar outro vídeo falando de como calcular o decil, que vai ser os procedimentos iguais a esse, parecidos com esse. Até já.